Monark, do Flow, defende abertamente no seu podcast a criação de um partido nazista, dá aquela treta gigantesca na internet, ele acaba saindo do Flow. Vamos fazer aqui alguns comentários. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Se você é uma das poucas pessoas que não escutou falar dessa treta ainda, vamos tratar disso agora. Basicamente tem o Flow Podcast, que é um dos maiores do Brasil. Tava lá naquele bate-papo de 4 horas o Igor e o Monark, são os anfitriões. Eles tinham convidado 2 deputados, Tabata Amaral, mais de centro-esquerda, e Kim Kataguiri, mais de centro-direita. Falam sobre um monte de temas, começa a tratar de liberdade de expressão, começa a ficar acalorado o debate, e como vários debates que vão ficando acalorados, em algum momento alguém acaba falando de nazismo. A Tabata Amaral tem uma posição, o Kim tem outra, e o Monark, que já tinha tomado todas, estava com uma cara visivelmente bebaço, falou uma merda federal, dizendo que para ele tinha que estar liberado geral e que tinha que ter um partido nazista, que ele acha que seria muito bom ter o partido nazista do Brasil. Bom, a internet vai em polvorosa, e depois de muita treta, o próprio Flow Podcast acaba demitindo o Monark, que é o criador do Flow, ele tem 50%, então ele é um sócio aí do negócio, ele é comprado pelo Igor, que é o outro sócio, e ele deixa o Flow Podcast. No final do dia seguinte, eles chamam o historiador André Last, que é um especialista em holocausto, um especialista em nazismo, que faz um episódio muito interessante que eu recomendo vocês assistirem, que esclarece bastante sobre o que foi o nazismo. Bom, sobre esse tema eu me sinto com uma certa propriedade para falar, porque eu sou judeu, sou descendente de sobreviventes de campo de concentração, tive vários membros da minha família assassinados pelo nazismo, estudei em Jerusalém história do holocausto, história do nazismo, então tenho alguma base para poder comentar. Eu acompanho há bastante tempo esse podcast e já conheço um pouco das posições polêmicas do Monark. Então a primeira pergunta que a gente deve responder é: Tabata Amaral, ou Kim Kataguiri, ou Monark, são nazistas ou defensores do nazismo? Não, ninguém lá é defensor do nazismo. Eles acreditam que o nazismo deve ser combatido, que é uma ideologia ruim? Sim, todos os 3 são pessoas razoáveis que acreditam que o nazismo é uma ideologia ruim. Isso é muito importante ficar claro, porque senão começa uma confusão generalizada no debate e a gente vai caindo para a histeria. Agora, qual é a melhor forma de combater essa ideologia ruim? Aí tem uma discussão. Tabata Amaral, ela tem uma posição que acompanha um pouco mais a posição da Europa, especialmente na Alemanha, em que ela acha que discursos radicais de ódio têm que ser suprimidos por lei. Você não pode deixar ele proliferar. Você tem que banir, você tem que proibir, tem que criminalizar. Então uma pessoa que sair em Berlim com uma bandeira nazista, ela vai ser presa. Kim Kataguiri, como liberal, tem uma posição que acompanha um pouco mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você se declarar nazista, você não vai preso. Não tem partido nazista, mas você não vai para a cadeia. Então são 2 posições em relação a esse debate da livre expressão de ideias e como você combate ideias idiotas, ideias nefastas, ideias destruidoras, como é o caso do nazismo. Em algum momento o próprio Kim diz que ele acha que para você combater uma ideia ruim é melhor você tirá-la das sombras, é melhor você jogar luz nela, você permitir o debate, você permitir a exposição dessas ideias para que ela seja atacada de todos os lados e as pessoas formem sua própria opinião isenta. O que o Monark fez foi muito além disso, porque ele defendeu não apenas o livre debate de ideias, mas a formação institucional, ou seja, você permitir no Brasil a criação de um partido político, quer dizer, uma organização política que defenda abertamente ideias nazistas. E aí, pessoal, o que é o nazismo? Tá? Tem gente que fala que nazismo é perseguição a judeus, que nazismo é muito mal, mas não entende muito bem por quê. O nazismo é a ideologia propagada inicialmente por Adolf Hitler, nos anos 20 na Alemanha, através do seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Ele basicamente entende o mundo como uma luta entre raças. Assim como o comunismo, na sua origem, entendia que a verdadeira história do mundo, a única coisa importante no planeta é a guerra entre classes sociais, proletários contra burgueses, ricos contra pobres. Então você não é um indivíduo, você não existe enquanto pessoa, você existe enquanto classe. O nazismo entende a mesma coisa, só que em termos de raças. Então Hitler entendia que o mundo é composto por raças, numa hierarquia, então existem as raças superiores e as raças inferiores. Então isso explica todo mundo na visão nazista. E as raças superiores, elas precisam governar e dominar o mundo, e elas não podem se poluir. Então a coisa mais abominável para Hitler era ver a raça superior, na visão dele, que são os brancos de olho azul, esses nórdicos, né, esses seres supremos, que na visão dele eram os seres humanos realmente puros, os verdadeiros seres humanos, misturando com outros grupos, com outras raças. Então ele pregava a pureza da raça alemã, a pureza da raça ariana, a superioridade numa hierarquia, né, uma escadinha, em que você tem o alemão em primeiro lugar, depois você tem os outros brancos, depois você tem os eslavos, depois você tem o pessoal do Oriente Médio, os amarelos, os negros, na visão nazista, são simplesmente animais de carga, como se fossem sub-humanos na visão desse pessoal, e os judeus, claro, como um grupo de uma raça que estava na Europa, né, naquela época na Europa praticamente não havia outras raças morando lá, então você tinha os brancos alemães na Alemanha e você tinha os judeus como
um elemento estrangeiro. Então, na visão dele, a pior coisa que podia acontecer era essa raça pura se misturar com outras raças. Então, é uma visão abominável. Aqui no Brasil seria um absurdo ainda maior, porque nós somos um país miscigenado, nós somos um país com 70% de população negra ou mestiça. Então, seria um partido que, por definição, odiaria, teria asco, gostaria de expulsar, de matar, de inferiorizar, de escravizar 70% do nosso povo. E assim foi que Adolf Hitler e seus capangas nazistas começaram a implementar o maior programa de extermínio da história humana, separando pedaços da população, dizendo, ó, você não é humano, você não participa daqui, impedindo essas pessoas de participarem das universidades, de ir para a escola, de ter lojas, de exercer suas profissões, depois prendendo essas pessoas em campo de concentração, colocando elas para fazer trabalho escravo e depois, no final, na chamada solução final, né, a solução final dos problemas dos nazistas, que é eliminar as pessoas indesejadas, campos de extermínio, câmaras de gás, em que milhões de seres humanos foram colocados. Só de crianças, os nazistas mataram 1,5 milhão de judeus. Foram 1,5 milhão de crianças, cara, criancinha, bebezinho de colo, crianças de 7, 8 anos, colocadas em câmaras de gás, até asfixia, até morrer asfixiados sem ar e depois queimadas em fornos. Esse foi o destino do nazismo que o monarca quer legalizar aí como um partido político. Então, no momento que o monarca vai lá em público, porque ele não é um tiozinho no bar, ele é um influenciador que fala com milhões de pessoas, e diz abertamente que ele acha que deveria ter um partido nazista, é de uma ignorância absurda. Para combater a ignorância, somente a informação, a luz, a educação. Então, a solução não é ficar cancelando quem falou isso, é orientar, até porque, repetindo, pessoal, o monarca não é nazista, ele não está defendendo o nazismo, em nenhum momento ele defendeu o nazismo. Ele condena essa ideologia e ele sugere um caminho absurdamente tosco e já comprovado pela história que não funciona, que é você institucionalizar isso. É diferente você permitir o livre debate e você permitir instituições que defendam essas ideias. Agora, a gente pode perfeitamente fazer as críticas devidas ao monarca e, ao mesmo tempo, apontar as contradições de dois outros grupos, que são parte da grande mídia, que já saiu soltando a notícia pinçada, como eles fazem bastante, e simplesmente saiu lá. O monarca defende a criação do partido nazista. E olha só como uma manchete pode distorcer. Quando você lê essa notícia, você vai imaginar que o cara, pô, então esse cara é nazista, ele quer um partido nazista, ele quer se filiar ao nazismo. Não. Ele fez uma leitura tosca e uma solução tosca para uma ideologia que ele também combate. Então a mídia não colocou monarca faz uma leitura extrema da liberdade de expressão e defende em nome disso. Quer dizer, então olha só, pessoal, como é perigoso quando a gente lê só as manchetes sem entender o contexto. E outro grupo que é bizarro, que tinha que calar a boca, é a extrema esquerda, é a coisa mais hipócrita do mundo. Quando chega o pessoal mais radical da extrema esquerda, partidos que defendem abertamente Joseph Stalin, ditador da União Soviética, Mao Tse-tung, ditador da China, Pol Pot, ditador do Camboja. Os caras que mataram equivalente a Hitler, ideologias maléficas que pegavam classes inteiras e nomeavam como inimigos do povo, quer dizer, muito similar ao nazismo, só que em vez de usar raças, você tem que matar as pessoas de tal e tal raça, dizia classe social, você tem que matar as pessoas de tal e tal classe social, e implementavam isso, deixando milhões de cadáveres. Quer dizer, esse cara que passa pano para esses ditadores aqui, os ditadores do timinho dele, os ditadores do bem, esse é o cara que agora hipocritamente fica metendo o dedo na cara do monarca e dizendo, você defende ditador, você defende Hitler. Quer dizer, esse pessoal tinha que ter mais vergonha na cara e parar de ter o ditadorzinho de estimação. A posição da Tabata Amaral é uma posição muito sólida, que dá para defender muito bem, que é a ideia de que, olha, o que é fora da democracia não pode ser tolerável. E a posição do Kim Kataguiri também é um debate saudável entre a posição oficial da Alemanha e a posição oficial dos Estados Unidos. Então não é que nenhum deles estava no absurdo. O monarca, por claro desconhecimento, foi lá e saiu falando as merdas que ele bem entendeu. Então, conclusões importantes, pessoal. Super importante conhecer o que foi o nazismo, para a gente garantir que esse tipo de coisa nunca se repita, porque é um risco não só para os judeus, e não só para os ciganos, e não só para os negros, é um risco para todo e qualquer ser humano quando uma ideologia da morte como essa é deixada institucionalizar. Lembrando que a Alemanha dos anos 20 era uma Alemanha tolerante, uma Alemanha democrática, que permitia essas organizações. O nazismo, como um parasita, ele jogou o jogo democrático e permitiu ir crescendo dentro da democracia, só que sempre com o discurso de destruir a democracia. No momento em que o Hitler foi eleito na Alemanha, em 1933, em menos de um mês, ele já tinha dado o golpe de Estado, colocado fogo no parlamento e tomado o poder absoluto. Então toda aquela galera que falava, não, deixa lá no jogo, que ele vai participar, ele vai ficar domado, enfim. Essa galera toda acabou na cadeia, em campo de concentração. Hitler começou imediatamente a implantar o seu plano de militarização, de lavagem cerebral da população alemã, de preparação da Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 50 milhões de pessoas e foi o conflito mais destrutivo da história do mundo. Pesquise sobre o Holocausto, se informe e assim a gente vai combatendo a ignorância com conhecimento. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.